Tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro dia, nosso desafio de 7 dias de práticas guiadas. Além das meditações, teremos outras práticas do silêncio, a palavra. E a proposta aqui é a gente poder trabalhar a comunicação consciente, que vai ser o tema do nosso próximo encontro dentro da comunidade Salvo pelo Gongo. E é uma forma que eu faço também, eu chamo de aquecimento. Esses 7 dias é uma forma de vocês conhecerem esse trabalho que a gente faz dentro da comunidade Salvo pelo Gongo, que a gente está fazendo desde o começo do ano, todas essas práticas que vocês vão vivenciar essa semana. E é uma forma também para, Renata, eu não quero entrar para os 21 dias, eu não quero fazer uma prática mais longa. Esses 7 dias vão te contemplar. Eu desenhei esse desafio pensando começando hoje e terminando domingo, então quem quiser fazer apenas o desafio funciona super bem também. E é isso, eu vou explicar um pouquinho como funcionam as nossas práticas, né? Essa prática de meditação nossa, a gente sempre começa com uma respiração, é uma forma da gente poder se autorregular. Eu vou trazendo ferramentas para vocês também poderem utilizar no dia a dia de vocês. Depois a gente faz um aquecimento, colocar o corpo no lugar ali, se preparar, e aí sim a gente senta para meditar, a gente faz a nossa meditação e eu vou explicar como vai ser a nossa meditação e depois pelo menos os primeiros dias, eu deixo um tempo aberto para a gente poder compartilhar, conversar, tirar dúvidas. Eu sempre acabo 6h30 em ponto para quem tiver que, né, sair, trabalhar, fazer as suas atividades. Mas hoje e amanhã eu estarei com vocês aqui até às 7. Então, assim que acabar a meditação, eu vou abrir um espaço para a gente poder compartilhar, tirar dúvidas. Então, fica à vontade também para a gente construir essa história junto. Combinado? Eu vou explicar tudo direitinho ao longo desse nosso processo aqui. E para a gente poder começar, eu queria convidar vocês para se organizarem aí no seu espaço. A gente começa com uma prática de autorregulação. A gente vai fazer isso durante os 7 dias. A gente sempre começa com essa prática. Ela é bem simples, é apenas você trazer um equilíbrio para a sua respiração. Você vai observar o mesmo tanto de ar que entra para ser o mesmo tanto de ar que sai. A gente faz isso pelo nariz. E você vai percebendo também, ao longo da semana, eu sempre falo assim, encontre o seu próprio ritmo, porque a gente vai aumentando esse ritmo também. Quanto mais espaço interno a gente vai ganhando, a gente consegue ter mais espaço na respiração também. Então, vocês vão observando isso. Eu vou guiando vocês aqui. Combinado? Então, para a gente começar, só se organiza aí no seu espaço, se for possível, aproveita para fechar os seus olhos, abrir seus olhos internos, olhar um pouquinho para dentro. Nesse primeiro momento, apenas observa como é que você está chegando aqui, como é que você está começando esse ciclo, sem nenhum julgamento, sem querer mudar a sua condição. Só vai trazendo a sua presença, observando o seu corpo, a sua respiração, seus pensamentos. Ver se tem alguma parte que dá para soltar um pouquinho. Às vezes a gente está tensionando os ombros, os dedos das mãos, a mandíbula, a língua. Aproveita para alongar bem a coluna, abrir bem o peito, encaixar o queixo. E a partir de agora, vamos trazer um equilíbrio para a nossa respiração. A gente começa puxando o ar pelo nariz, contando até 2, e soltando o ar pelo nariz também, contando até 2. Sempre nesse ritmo, mesmo tanto de ar que entra, é o mesmo tanto de ar que sai. A ideia aqui é não ter intervalo nessa respiração, uma respiração fluida. E se você quiser trazer uma conexão ainda maior com o seu corpo, você pode colocar sua mão direita na barriga e a mão esquerda no peito, para você sentir o movimento da respiração do seu corpo. Essa é a proposta aqui. Na medida que você puxa o ar, vai percebendo esse ar preenchendo o seu corpo, te abastecendo. E na medida que você solta o ar, vai sentindo, percebendo ele esvaziando, liberando espaço. Se você for ganhando mais espaço interno, você vai aumentando esse tempo também.
Pode experimentar aí para 3, 4, 5, desde que seja proporcional. Pensa nisso, mesmo tanto de ar que entra, é o mesmo tanto de ar que sai. A gente sempre faz isso por 2 minutos. Então aproveita e lembra disso. Ao invés da gente tentar acalmar a mente, é muito mais fácil a gente acalmar a nossa respiração. Então, na medida que vocês vão colocando um ritmo para a sua respiração, controlando a sua respiração, vocês vão controlando os batimentos cardíacos, vão controlando os pensamentos. Isso é uma ótima ferramenta para vocês usarem no dia a dia. Inspire, respire. E ainda de olhos fechados, vai relaxando as mãos, acomodando o seu corpo. E use esse espaço agora para você trazer a sua intenção para esse ciclo. Para você pensar o que te trouxe aqui, ou o porquê, ou para que você está aqui. Isso vai te ajudar a sustentar os seus próximos 7 dias. Se você tiver a sua vela, quando você encontrar o seu propósito, quiser acender a sua vela, é um bom momento. Se você não tiver a sua vela, tudo bem. Inspirem, expirem. Maravilha. Então, vamos começar. Vai voltando, abrindo os olhos. Tudo bem, pessoal. Para quem está aqui pela primeira vez, eu faço esse ciclo já fazem mais de 5 anos que a gente faz esses encontros aqui, e eu sempre busco meditações ativas. O que são meditações ativas? Onde a gente tem uma tarefa, seja um movimento com os dedos, com os braços, um movimento ativo, seja o uso de um mantra para a gente poder trazer, né, uma atividade ali, quando a gente está fazendo aquele exercício. E dessa vez eu quis trazer algo diferente para vocês. Lembrando que meditação é uma ferramenta para trazer a gente para o momento presente. Então, existem inúmeras formas da gente meditar, não necessariamente, né, como a gente vai fazer hoje, né, em silêncio. Tudo que vocês fizerem com atenção e intenção também é uma forma de meditar. Só que dessa vez a gente está trazendo o tema da comunicação consciente. E eu acho que nada mais oportuno do que a gente poder aprender a se escutar primeiro. Então, para a gente poder aprender a se escutar, a gente precisa escutar o silêncio. A gente precisa aprender a habitar o silêncio. Porque aí sim a gente vai levar isso para o outro, né? Para a gente poder aprender a escutar o outro, aprender a escutar o mundo lá fora. Então, a nossa prática que a gente vai fazer durante os 7 dias é uma prática de silêncio. A gente vai ter uma postura com as mãos muito simples, para a gente colocar as mãos no colo aqui, e a gente vai aprender a ficar em silêncio. E pode ser muito desafiador nos primeiros momentos aqui, para quem está chegando pela primeira vez, porque a gente não tem uma atividade ali que vai sustentar, né, essa tarefa. A Babi até me perguntou ontem, né, como é que a gente vai fazer. Então, eu vou trazer algumas dicas para vocês, como a gente pode organizar esse processo. E para a gente poder entrar na meditação, a gente vai fazer uma prática de movimento, que é o que a gente sempre faz aqui, para a gente poder soltar um pouquinho o corpo, aquecer, preparar, e aí sim ficar mais fácil ainda da gente poder sentar e fazer o nosso exercício da meditação. Então, vou convidar você para a gente ficar de pé. Hoje a gente vai fazer o aquecimento em pé, para a gente poder justamente acordar um pouco, né? Senão vocês vão falar assim, eu vou sentar aqui, ficar em silêncio, eu vou dormir. Então, a ideia é que a gente poder despertar um pouquinho o corpo, e quem for fazer à noite também, é ótimo para desestressar o corpo. Esses exercícios que a gente vai fazer. Então, só organiza seu espaço aí, abre um pouquinho a base das pernas. A gente vai começar um exercício para a gente poder soltar bem o seu corpo mesmo. Então, a gente vai começar fazendo isso aqui, ó, soltando os joelhos, os braços. A gente vai fazer isso por 30 segundos, tá? Bem solto mesmo. Lembrando que cada um vai fazendo da forma que é possível aí. Eu vou dando algumas opções também.
Deixa a respiração ativa, conecta com o seu corpo. Lembra que a ideia aqui é acordar, hein, gente? Justamente isso. Isso aqui é um excelente exercício. Solta bem mesmo, deixa o corpo bem solto. Se quiser mexer um pouquinho os ombros, um lado, outro. Que aí, se for possível para você, a gente vai dar alguns pulos aqui. Se não for possível, você continua igual você estava fazendo o exercício, tá? Ele continua aqui. E se quiser, ó, pode mexer um pouquinho para o milho. Eu acordei às 6 da manhã para pular, hein? Aí, quase lá, quase lá. Aí vai diminuindo o ritmo, desacelerando. Inspira, expira, dá só um tempinho. Enquanto vocês descansam, vou só explicar o próximo. Pode continuar deixando a base um pouquinho mais aberta. A gente vai deixar os braços agora bem soltos aqui, ó, para eles trocarem os ombros. E a gente torcer a coluna também, ó. O olhar vai para trás, combinado? Podem começar, ó. Deixa a respiração ativa. Solta bem mesmo, deixa o braço bem solto. E aí vai diminuindo o ritmo, vai voltando. São 3 minutinhos também de aquecimento. Inspira, expira. Pode voltar para o centro. Gostaram, né? Aí, ó. É. Que pode abrir também, se conseguir abrir um pouquinho mais, vai ser bom para a gente abrir as costelas. Esse vai ser o movimento aqui, ó. Deixa a mão deslizar na coxa e a gente vai jogar o braço para cima. Então, aqui, ó. Puxa o ar no centro, solta o ar, ó. Indo para um lado, com calma, ó. E volta. Puxa o ar no centro, vou lá para o outro lado. Deixa a cabeça relaxada. Fazer uns 2 para cada lado, ó. E aí vai fazendo o seu último, volta para o centro, inspira, expira, dá só um pouquinho aí. Se você quiser nesse, você pode dobrar um pouquinho o joelho, tá? Para você conseguir soltar bem os seus braços embaixo, ó, e a cabeça também. A gente vai fazer isso aqui, ó. Lembra de descomprimir a lombar, esse movimento para trás é ótimo. Então, aqui, ó, puxa o ar, abre bem o peito, solta o ar, desceu. Vai e volta, ó. Ele vai fazer o seu último, vai lá no alto, espreguiça bem, inspira, estica todo o seu corpo, respira, relaxa, dá só um tempinho aí, beleza? Para a gente finalizar, só para a gente poder abrir bem o peito, ativar a nossa respiração, a gente vai fazer um movimento com os braços daqui ó, para trás, ó, para cima, para trás e para baixo, ó. Tenta manter o olhar reto, se quer dobrar um pouquinho o joelho, pode também, para a gente poder abrir bem o peito. Isso vai ajudar também na nossa meditação, deixar a respiração ativa. Os últimos 10 segundos, se der, acelera um pouquinho, gerar um pouquinho mais de calor, de energia no seu corpo. Aí, solta bem, inspira, expira, beleza. Os 2 últimos, vou convidar vocês agora para sentar, fazer a nossa borboletinha. A gente vai ficar sentado um tempinho, então isso aqui ajuda muito. A gente repete esses exercícios todo dia, então é bom que a gente vai aprimorando eles também. E a ideia é justamente tirar vocês do comum com esses exercícios. Então a gente já acorda, fica sentado o tempo todo, e aí dá sono mesmo. E para a gente finalizar esse aqui, ó, a gente vai descer e subir 3 vezes. Olha, solta o ar, desceu, puxa o ar, subir, ó. Abre os cotovelos na hora de descer. Fez a sua terceira e última, aí sim, finaliza.
Para a gente acabar aqui, só colocar as mãos sobre os joelhos, por favor. Escolhe um lado e vamos fazer pequenos círculos com a cabeça aqui, ó. Puxa o ar enquanto sua cabeça estiver indo para baixo e para frente, solta o ar lá atrás. E aí, lembra do lado que você está girando, faz o último para essa direção, volta para o centro e começa a girar para o outro lado. Ok. Vai fazendo esse último, volta para o centro. Inspira, expira. Beleza. Muito bem. Então vamos começar. É, a ideia agora, eu queria falar muito pouquinho sobre esse processo em si, para ao final a gente poder compartilhar e eu entender, né, quais foram os desafios que foram gerados e a gente poder ir construindo isso junto. Mas essa é uma prática de silêncio. E, como eu estava falando, o Babi me perguntou, mas o que que vai ancorar essa prática, né? E eu acho que a grande lição aqui, a grande palavra que eu poderia, o grande ensinamento que eu poderia trazer para vocês é a gente trocar a palavra concentração por contemplação. A gente não precisa ficar tentando concentrar em algo, a gente vai expandir a nossa contemplação. Vocês vão começar a observar os sons, os cheiros, as sensações, tudo isso faz parte do processo. Não tem que acontecer alguma coisa, eu preciso parar de pensar, eu preciso ver uma luz branca. É simplesmente a gente aprender a estar presente, porque hoje a gente está o tempo todo fazendo tantas tarefas que o não fazer nada ou o fazer aqui, né, algo mais silencioso é muito desafiador para nós. Então isso vai aumentando também a nossa sensibilidade. A gente começa a escutar sons que a gente nem escutava que vem da rua, ou dos vizinhos. É um pouco essa é a proposta. E se começar a ficar muito difícil, nossa, os pensamentos estão me invadindo demais, foca na sua respiração. Dá atenção para ela, escuta o som da sua respiração, tenta escutar os seus batimentos cardíacos, vai trazendo essa atenção para o seu corpo, o seu processo aqui. Isso ajuda também. Mas vocês vão percebendo que quanto mais vocês vão entregando, tentando sem ficar tentando controlar a situação, mais fácil vai ficando. Isso é prática também. O que eu falo, aprender a habitar o silêncio, é uma prática, porque a gente não. Hoje em dia, o esperar para a gente é algo muito difícil, né? Qualquer tempo ocioso, a gente quer pegar algo para nos tirar daquele tempo ocioso. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente isso, a gente poder contemplar esse processo. Então, o que que a gente faz aqui? Como é a nossa prática? Busca uma forma confortável, pode encostar na parede, se quiser fazer de perna esticada, na cadeira. A gente vai colocar as nossas mãos no colo aqui, mão direita sobre a esquerda, né? O dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda, ó. Forma bem confortável, isso é uma pose de acolhimento. Os polegares se tocam e aqui a gente vai na nossa meditação. A sugestão é o tempo todo vocês fazerem de olhos fechados, isso ajuda. Confie em mim, eu volto aqui para chamar vocês. Entra no seu espaço. Cada vez que a gente abre os olhos, parece que começa tudo de novo. Então, uma dica boa é a gente fechar os olhos e abrir só quando vocês escutarem minha voz agora. Nesse primeiro momento, vai organizando, vai se conectando com a sua respiração, se conectando com o seu corpo. Lembrando que a única tarefa agora é estar presente. Tudo faz parte da meditação, desse processo, é observar os seus pensamentos, sem tentar resolver nada agora. É só observar. Se por acaso algum pensamento te levar, é como se você voltasse. Fala para ele, agora não. Volta para o seu exercício de observação. E
vai percebendo se tem alguma parte do seu corpo que você está tensionando. Tenta ir soltando, relaxando os ombros, tirando as tensões do corpo. Eu já vou deixar vocês à vontade. Só preparando esse campo para a gente poder. A gente já começou a meditação.
Inspire e entra no seu espaço. Aproveita esses instantes para você contemplar, se observar, vai projetando o seu dia, colocando as suas intenções, se preparando para esse dia que está começando. Que a gente vai fazendo à noite, essa meditação. Aproveita esse momento agora para finalizando o seu dia, agradecendo, abençoando, se preparando para descansar. Inspire, expire. Maravilha. Chegamos. Obrigado, pessoal, pela companhia. Nós fizemos por 8 minutos. Amanhã nós vamos fazer por 11. Eu queria construir isso com vocês. São 6h30. Eu vou deixar esse espaço aberto. Se por acaso alguém estiver aqui, tá tudo certo. Obrigado pela presença. O convite que eu faço é a gente experimentar isso, mas pelo menos uns 2 dias, porque a gente vai construindo essa história junto. Ah, hoje foi muito difícil, amanhã pode ser um pouco mais fácil. Ou talvez hoje foi muito fácil, amanhã pode ser um pouco mais desafiador, porque a gente muda o tempo todo também. Eu vou abrir o microfone aqui. Eu queria escutar vocês um pouquinho. Eu sei que às vezes depois de uma prática de silêncio a gente não quer falar muito, mas às vezes pode ter alguma dúvida. E uma coisa que eu queria deixar para vocês, que eu vou colocar no grupo, que eu acho que talvez das coisas mais importantes que a gente vai construir essa semana, como é que eu posso melhorar a minha prática aqui? Não é o melhorar assim de performance, mas como é que eu posso, né, me organizar melhor nesse sentido assim, de me concentrar mais, de me conectar mais comigo mesmo. O exercício, a prática não está aqui, está quando a gente levantar, que é o que eu vou trazer para vocês, que é a monotarefa. É a gente buscar uma tarefa por dia, onde a gente vai executar apenas essa tarefa. Hoje em dia a gente está acostumado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o esperar tem sido cada vez mais desafiador para a gente. O não fazer nada tem sido muito desafiador. Ou fazer apenas uma coisa tem sido muito desafiador. Às vezes eu estou almoçando, eu quero pegar o celular, eu quero ligar o rádio, eu quero olhar para a TV. Ou às vezes eu paro no sinal, são 30 segundos que eu pego o celular, porque eu não consigo ficar 30 segundos parado. Ou eu vou para uma fila, eu não consigo ficar na fila ali esperando, eu preciso de algo para me distrair, para me tirar do presente. Então, o grande lance aqui que a gente vai construir junto e que a gente vai voltar para a prática do silêncio amanhã e vai percebendo, né, essa capacidade de concentração melhorando, é a gente trazer a prática da monotarefa para o nosso dia. Aí eu vou sempre deixar lá uma enquete, qual vai ser a monotarefa de hoje? Eu deixo umas 4 opções para vocês e a gente se conectar como grupo para fazer isso junto, sabe? A minha vai ser almoçar somente almoçando, por exemplo, né? Ou a minha vai ser dirigir sem pegar o celular, assistir um filme sem pegar o celular. Hoje a gente está assim, né, gente? Ou então eu vou encontrar com meus amigos ou com a minha família e vou deixar o celular fora, assim, de vista, não vou nem pegar ele. É um pouco nesse processo. Deixa eu ver as perguntas aqui. Os microfones estão abertos, tá? Ah, que pena. Ou alguém colocou aqui que a imagem ficou travada. Para mais alguém ficou travado, gente, a imagem, quando eu estava fazendo os exercícios? Ah, então tá. É, deve ter sido a internet, algo assim. Ficou na parte dos braços, Rê. Ah, ficou para você, Gustavo? Ficou, mas foi pouco tempo. Uhum, uhum. Ah, que pena, mas amanhã a gente vai organizar os exercícios também. É, não sei por que que ficou travado. Pode ser alguma internet também. A Bárbara deu tudo certo. E aí, pessoal, alguma dúvida? Como é que foi para vocês? Foi difícil ficar no silêncio? Eles foi fácil? Quem teve desafios? Os desafios são os melhores a gente escutar, a gente aprende muito com eles. Alguém abriu os olhos, teve curiosidade, assim? Eu sinto que quando a gente abre os olhos, a gente perde tudo.
O meu, eu fiquei esperando o mantra o tempo todo. Uhum, uhum. Ai, ai. A gente está acostumado, né, Rogério? A ter É, alguma coisa para falei, levar e será que adiante. o mantra não vem? É. Mas, assim, foi. É desafiador, né? A testa coçou, é um monte de coisa. Fica Uhum, inquieta. uhum. Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu percebo muito é o quão barulhento é, pelo menos assim, onde eu moro, por exemplo, né? Já 6 da manhã já tem muito ônibus, já começa muita coisa acontecendo. Então, o próprio som ele já é estressante, né? Por isso que a gente precisa de ter essas práticas para a gente poder ir se autorregulando. A Anastácia tem essa bênção, né, Anastácia? Tá aí no Vale do Jequitinhonha, o Alexandre, quem está no mato é maravilhoso, se abastece desse lugar, né? Mas ainda assim eu consigo escutar os pássaros aqui na cidade. Ainda assim tem uns pássaros voando por aqui. Então a gente vai tendo, eu sinto que a gente vai ampliando a nossa sensibilidade mesmo. A gente vai passando a escutar coisas que às vezes a gente não escutava antes. A Natália falou aqui, ó, não abri os olhos, mas meu cachorrinho ficou me chamando para levantar. Que ótimo. O meu fica só dormindo aqui, agora ele acordou. Ele fica de boa. É, com criança é mais difícil. A Natália falou que estava falando lá. É isso. Mas o exemplo ajuda, viu, Natália? Ela vai vendo você quietinha, daqui a pouco ela tá quietinha também do seu lado aí, um pouquinho te imitando. Quem mais, gente? Quer trazer algo antes da gente encerrar? Ô, Eu, Renato, Heloísa. então, minha respiração ficou leve, mas muito engraçado. Eu senti meu coração pesado, sabe? Como Uhum, se minha respiração, estava conseguindo respirar leve. Eu abri o olho uma vez, assim, porque a minha impressão é que minha vela estava uma chama muito alta, mas eu abri e fechei. Mas eu senti meu coração, assim, pesado, sabe? Uma coisa, assim, muito estranha. uhum, uhum. Faz parte do processo também a gente trazer uma maior sensibilidade para a gente, né? E uma coisa que eu sinto também, Heloísa, principalmente nos primeiros dias, assim, que a gente vai aprendendo. É a sua primeira vez que você está fazendo essas práticas, assim? Já fez lá atrás? Não estou te escutando, mas eu estou te vendo aqui. Aham. Ah, não, é porque eu desliguei aqui para você falar. Não, eu já fiz umas anteriores com você. Acho que essa é a terceira já que eu Ah, faço. legal. Uhum, legal. Porque o que eu sinto também, quando a gente vai, às vezes a gente está vivendo um modo de vida mais acelerado, mais agitado, e quando a gente para, que é o que a gente está fazendo aqui, sem nada, né, sem mantra, sem movimento, a gente começa a perceber coisas que a gente não estava percebendo antes, né? Talvez é Sim. isso, é uma respiração diferente, uma mente mais agitada, um coração um pouco mais pesado, mas isso são percepções, né? E talvez olhar para isso mesmo, né? Por que que tá assim? Será que amanhã vai Uhum. continuar assim? Por isso que é legal a gente repetir, né? Que amanhã você vai trazer esse olhar de novo. Não, não senti mais nada no meu coração. Não tem mais nada pesado aqui. Foi. Pô, essa é a Sim. ideia, né? O autoconhecimento é isso. É a gente poder ir aprendendo a cada dia olhar um pouquinho mais com atenção para a gente, né? Para esse olhar mais cuidadoso mesmo. Obrigado por compartilhar. É, Obrigada a você. o gostoso que eu acho dessa meditação é que no decorrer do seu dia a dia, quando você é muito tagarela, igual eu sou, quando eu fico em silêncio, eu passo o dia bem mais calma, falando menos. É impressionante como é que afeta. Uhum, Você volta na meditação no decorrer do dia e uhum. diminui sua fala. É muito bom. Perfeito, Anastasia. Uma coisa legal da gente praticar, gente, você já viu que quando a gente está perto de alguém que a gente se sente muito bem, a gente não precisa conversar, porque a gente se sente bem com aquela pessoa. Às vezes a gente não tem a necessidade da gente ficar puxando assunto, porque a gente está bem com ela. Mas às vezes você entra no elevador, você se sente tão desconfortável que você quer puxar um assunto ali só para o tempo passar mais rápido, sabe? Uma prática legal da gente fazer essa semana é buscar esses momentos de não falar. Claro, você dá um monte de tudo, mas não tem nada para falar, vai ficar em silêncio. Porque às vezes a gente acaba falando bobagem também, né? Falando o que não tinha que falar, perguntando o que não tinha que perguntar. Então é uma coisa legal de praticar. O que você está trazendo é ótimo, Anastácia. A gente poder
praticar, né? Essa escuta mais atenta, esperar o outro terminar de falar para a gente poder falar. É muito legal isso. Que bom. A Leís está falando aqui, o silêncio me fez refletir sobre a gratidão. O tempo todo me senti grata. Ah, que legal, Leís. Muito legal. É isso, gente. Bom demais. A gente vai construindo. A prática da meditação, ela é mais, vamos dizer assim, vou ser redundante, mais prática mesmo, mas a gente tem as partes teóricas ao longo dessa semana, que a gente vai falar sobre comunicação consciente, a gente vai trazer, né, exercícios, coisas que a gente pode, né, observar, trazer para o nosso dia a dia. Eu acho que eu acredito muito da gente poder colocar em prática. Não adianta nada a gente saber toda a teoria da comunicação consciente, comunicação não violenta, se eu não estou colocando aquilo em prática e principalmente se eu não estou me organizando internamente. Né, é o que a Anastácia está falando. Se eu não estou me escutando, se eu não estou escutando as palavras que estão saindo da minha boca, como é que eu vou escutar o outro? Como é que eu vou entender o outro? Né? É um pouco esse lugar. A Bárbara está trazendo aqui, ó. Antes eu tinha a impressão de que o silêncio era constrangedor, mas é justamente o contrário. Só há silêncio onde há intimidade. É isso, Bárbara. É muito legal, né? Quando a gente está do lado de alguém, a gente não precisa falar nada. É maravilhoso essa sensação. Eu acho que você sabe que você gosta, assim, né? Se você tem intimidade com aquela pessoa, é isso. É quando vocês habitam um silêncio ali, fica confortável. Não é constrangedor. Muito legal. É isso, gente. Vai trazendo essas reflexões, é muito legal a gente poder ir aprendendo uns com os outros também. Eu incentivo muito isso dentro do grupo, para a gente poder ir construindo essa história junto. Lembrando que no domingo, né, sábado eu vou fazer o sorteio, então se vocês quiserem participar da comunidade, do sorteio, né, que eu vou fazer com 3 vagas gratuitas do plano semestral, é só tirar uma foto aqui da sua meditação, né, e colocar nos stories e me marcar. E aí, quem fizer os 5 dias, de segunda a sexta, vai estar participando do sorteio. Irene ganhou, né, Irene? O último, Marisa, Camila, estão aqui. É isso. Obrigado. Amanhã a gente se vê. Vou colocar lá no grupo a nossa monotarefa, tá? Assim que acabar a meditação, eu já coloco para a gente já pensar nela durante o dia aí. Vamos construindo isso junto. Valeu, gente. Obrigado. Ótimo dia para vocês. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigadão.